Já que começamos a gravação, oficialmente, bom dia a todos. Meu nome é Paulo Queija. Eu estou como diretor regional da ABRH São Paulo Regional Baixada Santista. Quero agradecer os nossos patrocinadores de gestão da nossa seccional, né, a Camargo Câncer Recente, a Consiga Mais, a São Martinho, a Prudential, também a Universe também, o nosso patrocinador de gestão, ao patrocinador da nossa regional também, que é a Propay, né, junto com as outras regionais. E agora também vamos apresentar para vocês os nossos patrocinadores que vão dar uma palavrinha via vídeo para que vocês conheçam um pouquinho mais da nossa regional. São eles Metadados, José Alves Contabilidade, a Novitar e a Parque Education. Vamos lá. Relações humanas. É aproximando pessoas que vamos mais longe. Perceber um desafio, criar uma solução. Tudo está conectado. Do contato pessoal às tecnologias. Mais do que soluções, buscamos evoluções. Desburocratizando e facilitando processos para que tudo seja mais simples, transparente e humano. Entendendo que para cada evolução existe um caminho a ser desenvolvido, com conhecimento, respeito e inovação. Nossa conexão com o seu futuro está no comprometimento com o presente, porque o que nos move não é apenas o reconhecimento do que fazemos, mas também a satisfação de levar seu negócio além e seguir com você em todos os momentos. Metadados, indo além com você. Essa é a Metadados. José Alves Contabilidade. Bom, a José Alves Contabilidade é uma empresa no segmento de contabilidade, né? A gente presta alguns serviços voltados para a área que seria recursos humanos, escrita contábil fiscal, que é a parte tributária, pessoa física, e também a parte de legalização de empresas, né? Planejamento tributário para verificar qual o melhor regime de tributação, como é que a empresa vai fazer para pagar menos imposto, que é o mais importante, né, hoje em dia. E também a gente dá um suporte na parte de gestão financeira, que é orientação na questão de contas a pagar e a receber, até mesmo para que a pessoa possa ter uma ideia. E RH, recrutamento e seleção, departamento pessoal. E a Novitar. Para terminar, dos nossos patrocinadores, a gente tem um momento Parque Education. Vai dar uma dica para a gente aí. Oi, Paulo. Olá, Andréia. Olá, bom dia. Consigo compartilhar aqui? Consegui. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Andréa Neres, da Parque Education. A Parque Education é uma parceira da BRH e é uma consultoria bilíngue personalizada. A dica de hoje é um termo que tem sido muito falado, está muito em voga, e é o ESG. O
que significa esse ESG? Environmental, Social and Governance. Vocês sabiam que esse termo em português é o ASG? Exatamente, nós já temos esse termo há muito tempo, desde aí de 2005 é um termo muito usado, porém as pessoas falam muito do ESG. Por que se tem esse termo em português? É só para a gente trazer a importância da influência do inglês no nosso dia a dia. E quando a gente sabe falar, a gente entende, obviamente a gente se sente muito mais seguro para falar com os nossos colaboradores, para falar com outros colegas dentro da empresa. Então, environmental é o ambiente, social é o social e governance é governança. Nós temos aí um presente para quem participa hoje do Café e Gestão. Nós vamos entrar em contato depois, oferecendo 2 horas de treino para que você tenha um pouquinho mais de contato com o idioma e possa desenferrujar o seu inglês ou espanhol. Obrigada, Paulo. Muito bom, muito bom. E para a gente encerrar o nosso papo aqui antes de iniciar a palestra, Robledo, para que as coisas aconteçam, a gente tem que ter uma equipe, não é isso? Essa é a nossa equipe aqui da nossa regional, porque é um grupo aí grande. Nós temos presente aqui, além de mim, tem a Sandra, que está presente aqui com a gente, a vice-diretora, a Beatriz está por aqui também. Acho que da equipe, acho que não tem mais ninguém da equipe aqui, né? O pessoal está em outras atividades aí também nas empresas. Então, aí estão os nossos contatos. Depois, no final, eu coloco de novo. Fiquem à vontade para falar conosco. E a palestra de hoje, o tema, nós escolhemos bem, os temas que a gente escolhe no café são temas selecionados. Nós tivemos a semana de tecnologia semana passada, né, que falou da disruptura, desenvolvimento, mas nós quisemos trazer essa semana algo voltado também à tecnologia, mas com uma questão mais intimista que o café traz, né? O nosso café ele é mais próximo no sentido das pessoas virem aqui e poderem falar no momento. Então, o Robledo ele é diretor da Metadados, é uma empresa que tem crescido nos últimos anos e tem sido parceira da BRH em vários momentos, em várias regiões e no estado de São Paulo. E nós temos o privilégio também de tê-la conosco aqui no café esse ano. Então, eu vou pedir para o Robledo iniciar o seu trabalho, já se apresenta para o pessoal, ele é diretor comercial e administrativo da Metadados, mas ninguém melhor que você, né, Robledo, para falar um pouquinho sobre você para a gente e sobre a Metadados e falar sobre o tema, que é a transformação nas práticas de gestão de pessoas na atualidade, pensando na junção da tecnologia com pessoas. Seja bem-vindo. Perfeito, obrigado, Paulo. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um grande prazer, né, estar aqui conversando com vocês. É um grande prazer conversar com o pessoal de gestão de pessoas, tá? Porque vocês, melhor do que ninguém, a nossa área de gestão de pessoas, eu digo assim que a nossa empresa é uma empresa que praticamente toda a equipe é uma equipe muito orientada para pessoas. Mas é uma área que está em foco, tá? E isso é ótimo, porque o RH sempre buscou esse protagonismo, tá? Os profissionais da área sempre buscaram esse protagonismo. Isso gera muita pressão e nem sempre nós estamos, talvez, suficientemente equipados para lidar com um momento como esse. Que nem eu digo assim, ninguém tem plano de contingência para uma pandemia global dentro das empresas, tá? Então, quer dizer, isso tudo acaba puxando um pouquinho o nosso tapete. Então, é um grande prazer estar conversando com vocês, vamos trocar algumas ideias. Eu tenho evitado usar apresentações, tá? Slides para tentar aproximar mais, já que a gente está tão distante, né, nesse contato remoto. E eu vou trazer alguns tópicos, eu quero dizer que vocês podem ficar bastante à vontade para introduzir comentários e fazer eventuais questionamentos, fiquem bastante à vontade em relação a isso. E para começar, né, a minha fala, já que o Paulo falou para me apresentar, eu digo que eu sou uma pessoa sui generis no âmbito corporativo, tá? Por que eu falo isso? Porque apesar de já ter um tempo considerável trabalhando em empresa, já trabalhei em todos os segmentos, tá? Já trabalhei no varejo, já trabalhei na indústria, trabalhei em serviços, estou na Metadados há cerca de 11 anos, tá? Nessa posição de executivo da empresa. Mas, ao mesmo tempo que eu construí uma carreira nesse segmento, eu tenho uma vida dupla, tá? Porque a minha formação é em filosofia, eu tenho mestrado em educação e estou fazendo minha segunda graduação em psicologia. Tá? Então, toda a minha formação, em larga medida, é humanista.
Quando eu faço falas assim, em eventos, em grupos, eu acabo tentando trazer contrapontos a visões. Por quê? Porque todos nós estamos muito acostumados a certos jargões e certas falas que se repetem nos eventos de natureza de gestão, né? Então, eu vou trazer alguns contrapontos, até no ponto de vista histórico, no ponto de vista da história das ideias, dos pensamentos, que eu acredito que são importantes para a gente entender as condições que nós vivemos hoje e o papel da tecnologia. Então, apesar de ser de uma empresa de tecnologia, a gente fala muito em tecnologia, obviamente, né, no nosso tempo, e da tecnologia tem um importante papel na transformação dos hábitos que nós estamos vivendo. Eu sempre trago um contraponto que é, tá, e as pessoas? Tá? Como é que as pessoas se relacionam com isso? Porque parece que bate um pânico, né? Meu Deus, tem um futuro tecnológico, como é que eu vou lidar com isso? Onde é que ficam as pessoas, né? Então, essa formação humanista me permite olhar com algumas outras perspectivas. Eu vou trazer aqui, basicamente, às vezes, eu tento evitar, né? Porque quem tem formação em filosofia, a gente tem a tendência de pensar as coisas em termos de centenas de anos, nunca em termos de um intervalo de geração, tá? Porque a gente acredita que as grandes transformações, de fato, elas se operam nas transformações dos modos de pensar, e as transformações dos modos de pensar, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, elas mudam muito lentamente. Tá? A grande parte das transformações que a gente vê na sociedade fica alucinado, né? Com a velocidade, elas são transformações que são mais superficiais nos nossos hábitos que necessariamente nas nossas formas de pensar. Então, é por isso que às vezes a gente tem uma sensação de descompasso, né, entre as transformações do mundo e a nossa adaptação a essas transformações. Então, no curto prazo, assim, vamos dizer, fenômenos mais próximos que nós estamos vivenciando, eu vou destacar dois fenômenos que têm causado impacto para toda a sociedade, né, mas especificamente também para as empresas e para quem trabalha com gestão de pessoas. Eu vou usar o termo gestão de pessoas, mas particularmente eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? E aí, aqui nós estamos cercados de especialistas, tá? Eu não sei se tem uma palavra boa para designar o que a gente faz, tá? Hoje em dia. Eu acho que recursos humanos não é apropriada mais, ela não serve, porque os humanos não são recursos que a gente possa dispor. Quando a gente pensa em recursos, né, a própria ideia de recurso, ela envolve o quê? É algo que numa estrutura de gestão você possa dispor como você bem entender. Não, os seres humanos têm vontade própria, então eu não posso dispor deles como eu bem entender. Então, recursos humanos, eu não sei se é um conceito bom. Gestão de pessoas, a gente tenta, mas se a gente tivesse sucesso, a nossa vida seria mais fácil. Tá? Porque, no final das contas, as pessoas, como eu falei, elas têm vontade, elas têm desejos, elas têm anseios, elas têm sonhos, elas têm medo, elas têm ansiedade, né? Elas têm incertezas. Eu vou contar para vocês, eu acho que deve fazer uns 4 anos, eu estive em um evento e desde então venho fazendo esse raciocínio com executivos com quem eu converso, tá? Eu pergunto assim, numa vez eu projetei um slide e disse assim, do lado esquerdo, vamos trazer do lado esquerdo do slide, assim, numa coluna, quais são as ferramentas que nós recebemos para poder realizar aquilo que a gente chama de gestão dentro das organizações. Então, são inúmeras ferramentas, nós temos inúmeras técnicas de gestão financeira, técnicas de gestão de processo, técnicas de gestão de processo, técnicas de gestão de pessoas. Dentro da gestão de pessoas tem diversos subsistemas, podemos falar da parte de desenvolvimento, da parte de performance, da parte de treinamento, nós podemos falar da parte, inclusive, da parte mais burocrática, que a gente chama de DP ou pagadoria, tal. Então, quer dizer, nós temos inúmeras ferramentas de gestão, tá? na área de recursos humanos, mas também nos diversas áreas das empresas. Então, coloquem tudo isso no lado esquerdo da coluna. São as ferramentas que a gente aprende na universidade, seja nos cursos de graduação, de pós-graduação, nos cursos de extensão, é isso que a gente discute nos workshops, nos webinars. E agora coloca do lado direito. Medo, incerteza, angústia, depressão, anseios, desejos, né? E eu perguntei eu estava numa plateia que envolvia executivos da área de TI e donos de empresa, e perguntei, quem está vencendo hoje dentro das empresas de vocês? Quem está ditando o ritmo das coisas hoje?
São as práticas de gestão que vocês aprenderam e buscam implementar dentro das empresas ou são as emoções das pessoas? E para mim foi curioso, porque era uma plateia mais técnica, mais pragmática, e eles, grande maioria, levantou a mão e disse o seguinte: não, são as emoções. As emoções tem aquela máxima, né, famosa, né, eu acho que é dor. Vocês me ajudam, mas se não me engano, agora me fugiu, não sei se não é do Porter, eu ia dizer, também não é do Porter, que diz que como é que a cultura devora o planejamento estratégico no almoço, tá? E eu diria para vocês que hoje pode falar. Peter Drucker. O Drucker. Peter Drucker. Tá. Tá. Então, a mesma coisa a gente poderia dizer no nosso tempo de hoje, que as emoções das pessoas estão devorando as práticas de gestão. Tá? Isso não quer dizer que elas não sirvam, que elas não tenham utilidade, mas quer dizer que o fator humano ele acaba sendo algo que não foi adequadamente considerado ao longo da evolução das práticas de gestão. Fecha parênteses, guardem isso. Depois a gente vai retomar esse ponto. A questão, assim, que eu acho que é essencial, quando eu falei de dois aspectos que são muito marcantes no momento que nós estamos vivenciando, de um lado, nós já vimos um trânsito de muita transformação nos ambientes corporativos e se fala muito da evolução tecnológica. Então, eu estou trazendo aqui a questão da evolução tecnológica. Uma das formas que é chamada isso, nós chamamos de evolução nas tecnologias da informação e comunicação, as TICs. Tá? Então, nesse sentido, quando a gente fala dessas tecnologias, nós tivemos ao longo ali, nós vamos pegar, a internet chega no Brasil aí na segunda metade da década de 90, né? Então, nós estamos falando aqui em torno de 23 a 25 anos que começa a popularizar a internet no Brasil. Então, quando nós olhamos esse cenário de popularização da internet, o que nós percebemos? Tá? Junto com isso, tivemos a internet, tivemos a popularização dos smartphones, antes disso tivemos a popularização dos PCs, dos computadores de uso pessoal. Obviamente, nós tivemos aí uma série de tecnologias que começaram a entrar no nosso campo, porque com a internet, com o smartphone, a gente teve toda essa proliferação de apps, né, que nos permitiram desenvolver novas formas de negócio, novas formas de relação de trabalho, e tivemos todo um conjunto de transformações. Muito bem. E isso até hoje não é um processo que se completa, é um processo em trânsito e que, de uma maneira ou de outra, vem afetando as nossas vidas. Mais recentemente, a partir de 2020, nós tivemos uma pandemia global que muda completamente as nossas formas também de trabalhar, de se relacionar e coloca uma série de incertezas e temores nas nossas existências. Tá? Então, por que eu trago esses dois fatos que são mais recentes? O que eu quero dizer, e eu não vou poder aprofundar muito isso hoje, porque eu acredito que nosso tempo não nos permitiria, é o fato de que tudo isso nos faz parecer que o que transforma as sociedades são esses movimentos tecnológicos e agora, mais recentemente, a pandemia. A tese que eu defendo, e não defendo sozinho, pegando o exemplo, assim, por exemplo, muito recentemente, assim, que foi ano passado ainda, a Lilia Schwartz, eu não sei se alguns de vocês conhecem ela é uma intelectual renomada no Brasil, ela é antropóloga, historiadora. Ela disse o seguinte: o século XXI começou agora. O século XXI começou agora. Cotejando ela, não com as mesmas palavras, mas uma pessoa muito mais conhecida, né, porque a Lilia Schwartz opera mais dentro do mundo acadêmico, mas uma pessoa que já tem uma vivência um pouco mais de exposição na mídia e que vocês todos conhecem, o Leandro Carnal, eu não sei, muitas vezes as pessoas esquecem, as pessoas acham que o Leandro Carnal é filósofo. Não, ele não é, ele é historiador, tá? Então, acho que é importante lembrar isso. O Leandro Carnal, ele diz o seguinte, que movimentos como pandemias, como guerras, a gente poderia acrescentar os grandes cataclismos, né? E as próprias crises, principalmente, crises como a crise de 1929, como a crise de 2008, elas tendem a acelerar processos históricos. Certo? Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto bastante importante para nós considerarmos. Resumindo, as transformações que vêm acontecendo, elas estão acelerando processos. Ontem mesmo eu estava num programa, numa rádio aqui local, estou em Caxias do Sul, desculpa não ter falado, né? Nossa empresa, a sede dela é em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
E aí, nesse programa, nós estávamos conversando um pouco sobre temas correlatos, né, a este que nós estamos falando agora, e justamente apareceu essas questões, né, das transformações, a história. E aí, quando a gente começa a analisar o ponto que nós vivemos historicamente, a pandemia, ela começou a acelerar, e vocês vivenciaram isso dentro dos ambientes de trabalho, ela começou a acelerar a adoção de práticas que estavam presentes, mas, ao mesmo tempo, as pessoas hesitavam a usar. O próprio fato de nós estarmos aqui fazendo um evento online aponta para isso. Já havia tecnologia disponível. As pessoas acreditam muitas vezes que se fazer certas coisas usando tecnologia tem a ver com a tecnologia estar disponível. Não. Tem a ver com a adoção de novos costumes. Certo? Então, a partir do momento que nós tivemos a necessidade de manter as interações, ainda que à distância, e nós tínhamos uma tecnologia disponível, porque se ela não estivesse disponível, nós não poderíamos fazer isso tão rapidamente, passamos a usar. Então, quer dizer, esse processo começou a acelerar, mas eu acho que seria muito simplista nós dizermos que únicos fatos que são acelerados dentro da história seria o uso dessas tecnologias para interação. Isso não faz muito sentido, porque a pandemia ela afeta todos os aspectos da vida coletiva e privada. A vida pública e privada passou a ser muito afetada por essas duas questões. Mas aí o que eu vou querer acrescentar? Na minha opinião, e na opinião de alguns estudiosos, transformações já estavam acontecendo na sociedade antes mesmo de nós termos primeiro essa explosão do uso intensivo de tecnologia no nosso cotidiano. Vamos lá, aquilo que eu acabei de dizer não faz muito sentido. Sabe por quê? Porque tecnologia sempre foi amplamente utilizada na vida dos seres humanos desde a sua origem na pré-história. Tá? Porque a gente às vezes acha que tecnologia é microeletrônica. Não, o fogo é tecnologia, a roda é tecnologia. Então, resumindo, o que eu quis dizer foi o seguinte: a gente teve um uso intensivo de tecnologias da informação e da comunicação, ou seja, todos nós passamos a ter um computador de alta capacidade conectado com o mundo, sempre à disposição, 24 horas por dia, ao alcance da nossa mão, no nosso bolso ou na nossa bolsa. E quando eu falo de transformações, vocês vão pegar a fala do Paulo no início aqui, quando ele trouxe a questão da senadora Simone Tebet, né, que sob certo aspecto ela sofreu agressões que podem ser qualificadas como de cunho machista. Isso já revela transformações que vinham acontecendo na sociedade que estão em trânsito, não se pode dizer que essa é uma questão superada. Ontem eu estava assistindo a palestra de uma psicóloga e pesquisadora indígena falando sobre a dimensão psicológica da questão indígena, que muitas vezes é uma coisa que nós não temos nem contato no nosso cotidiano. E é outra perspectiva para se pensar. Então, essas transformações de acomodações sociais, elas estavam em trânsito e elas começam a gerar conflitos dentro da sociedade. Quando nós chegamos para a pandemia, nós temos uma aceleração ainda maior, tá, sobre esses pontos. E onde é que eu quero chegar com isso? E trazendo para o contexto também que nós, pessoas que estamos lidando com pessoas cotidianamente, o ser humano ele está precisando compreender o que está acontecendo. É nesse sentido que quando nós vamos agora começar a falar, mas as pessoas estão assim, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão com ansiedade, sim, porque o mundo está passando por transformações, elas estão enfrentando situações difíceis de serem processadas. Eu diria para vocês que psicologicamente nós todos estamos com muita ansiedade para passar esse momento e deixar a pandemia para trás. Vamos virar essa página, vamos lá, vamos vacinar todo mundo, tal, e a gente sabe que não vai ser bem assim. Mas por que eu acho importante tratar dessa questão? A tese que eu defendo, e eu acredito que tem aqui também vários psicólogos no grupo, tá? Eu acredito o seguinte, assim, a gente ainda não sabe qual é que vai ser o refluxo desse processo. O que quer dizer isso? Vamos supor que a pandemia seja deixada para trás. A gente não sabe se essa doença vai ser uma continuidade, se em algum momento a gente vai, de fato, deixá-la para trás, ou se a gente vai ter que ter um cuidado contínuo com ela ao longo de muito tempo, ainda para adiante. Mas vamos pensar no rastro de destruição que ela tem deixado, né, em termos de mortes, em termos de
perdas, né? O luto muitas vezes não processado, o trauma muitas vezes não processado, mas junto na esteira disso nós temos falências de empresas, dificuldades econômicas, pessoas que tiveram suas carreiras ou destruídas ou paralisadas ou regredidas. Então, existe muito trauma envolvendo isso. E eu acredito assim que boa parte desse trauma vai ser processado mais adiante. Tá? Então, quer dizer, os impactos da pandemia eles não são apenas momentâneos. E aí é nesse sentido que eu entendo a afirmação da Lilia Schwartz, quando ela fala que o século XXI começa agora, porque os grandes marcos temporais que nós observamos assim no trânsito das eras, eles envolvem fatos assim grandes e traumáticos, tá, para as sociedades. Se forem pegar o século XX, os marcos temporais do século XX, nós temos Primeira Guerra Mundial e nós temos a pandemia de gripe espanhola. E na sequência tivemos a Segunda Guerra Mundial. O mundo que nós conhecemos hoje e que está meio que se degradando, ele foi forjado na esteira dos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Isso é história, tá? Então, por que eu acho que isso é importante quando a gente fala de pessoas? É que muitas vezes nós estamos perdendo no nosso contexto atual a perspectiva de olhar a história, ou seja, de olhar épocas maiores e como que a sociedade foi formada. Trazendo para o nosso cotidiano, e aí eu acho que esse é o ponto principal que talvez da minha fala, o elemento central, trazendo isso para o cotidiano e na vida que nós estamos vivendo, quanto da formação que nós tivemos e que nós continuamos tendo, que nós estamos falando hoje em dia de formação continuada, ela nos prepara para lidar com os estados de ânimo, de espírito, com a situação mental, psicológica das pessoas no cotidiano. Quando nós trazemos essa questão aqui, por que eu trago isso assim, né? Eu vou abrir um outro parênteses aqui, né? O André Lara Rezende, não sei se vocês conhecem, que vários de vocês devem conhecer, ele é um economista renomado brasileiro, tá? Ele tem tanto um papel trabalhando no mercado, como trabalhando no poder público, como acadêmico, tá? Tem várias publicações. E ele, numa palestra dele não muito distante, pouco antes da pandemia, perguntaram o que ele diria para os novos economistas, né? Os novos economistas que estão estudando, o que ele diria para eles estudar, o que eles deveriam buscar. Ele não titubeou, ele falou, vocês têm que estudar o comportamento humano, têm que estudar psicologia. O que acontece? Quando nós trazemos isso para o nosso cotidiano, no dia a dia, e aí fazendo aquele paralelo com o contraponto que eu havia proposto antes entre práticas de gestão e as emoções das pessoas, é que sim, nós carecemos de conhecimento psicológico mais, uma necessidade maior de conhecimento psicológico dentro do nosso cotidiano, ou talvez melhor ainda do que psicológico, um conhecimento humano, que aí englobaria psicologia, antropologia, sociologia. Em que sentido? Porque cada vez mais, e eu percebo isso na prática cotidiana, nas nossas equipes, como um executivo, boa parte do trabalho da liderança é gerenciar as emoções, os anseios das suas equipes. E, em larga medida, as lideranças não estão adequadamente preparadas para isso, porque isso não faz parte dos currículos. Nós sabemos pouco sobre o ser humano. Nós conhecemos pouco sobre o ser humano dentro dos ambientes corporativos. Temos avançado no campo das pesquisas muito sobre isso? Temos. Nós temos um manancial enorme? Temos. O ser humano é decifrado ainda? Já é decifrado? Não, é óbvio que não. Mas nós temos hoje condições muito maiores do que décadas atrás de ter uma compreensão mais ampla de como nós, pessoas, somos. E eu acredito que esse aspecto ele vai ter que ser um aspecto enfatizado cada vez mais, não somente nos ciclos de aprendizagem, nas trilhas de conhecimento, mas nos próprios currículos em termos de gestão. Se nós não quisermos sempre atuar em descompasso. Então, é isso. Eu daqui a pouco já vou abrir até para participações de vocês, eventualmente questionamentos, ou até mesmo contribuições que vocês queiram fazer para a discussão. Mas antes disso, eu acho que é importante falar pelo menos uma questão em termos de tecnologia, já que está na chamada da nossa fala, da nossa palestra. A tecnologia,
ela não é, muitas vezes, bem compreendida e a correlação dela com os fatores humanos. Gente, hoje, eu me recordo muito de uma palestra que eu assisti do Gartner, eu acho que deve fazer uns... Foi ali por 2014, se eu não estou enganado, 14 ou 15. E eles trouxeram um exemplo, eu não vou citar aqui para não tomar longamente o tempo, né, de vocês. Um exemplo, vocês vão encontrar isso se pesquisarem, de uma lixeira inteligente. Tá? Não sei se já ouviram falar desse exemplo, uma lixeira inteligente. Por quê? Porque era uma lixeira que ela indicava quando estava cheia, ela tinha um compactador interno, ela funcionava com painel solar e estava interligada por Wi-Fi. Mas qual é que era o ponto importante assim, da fala? É que todas essas tecnologias já estavam disponíveis há muito tempo. Todas as tecnologias estavam disponíveis há muito tempo. Só que elas não tinham sido usadas para produzir um objeto com aquela característica. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje em dia a conclusão que eles tinham lá, e sob certo aspecto talvez a gente pode ainda manter essa conclusão, é que nós temos mais tecnologia disponível do que capacidade de transformá-la ela em aplicações úteis. Quem que vai transformar essa tecnologia em aplicações úteis são as pessoas. Quando se fala hoje em inteligência artificial, e eu sei que isso assusta um pouco as pessoas, não que não existam pesquisas nesse sentido, mas nós estamos longe de criar uma consciência artificial, que é uma coisa muito diferente de uma inteligência artificial. E as pessoas acham que é a mesma coisa. Consciência artificial, o que é? É uma máquina que pensa por si mesma, que decide por si mesma, que faz as coisas por si mesma. A inteligência artificial não, é um processamento que processa de forma automática, ele consegue coadunar inúmeras informações, gerando outputs, saídas de informação, que são mais bem processadas e mais rapidamente processadas. Quando eu digo mais bem processadas, são no sentido de que eu consigo coadunar um conjunto enorme de dados em uma saída de informações que ela produz um nível maior de consistência e sentido. Então, esse trabalho, ele não é suficientemente representativo se você não tiver pessoas suficientemente capacitadas trabalhando junto. Por quê? Porque a máquina, assim como uma criança, e eu estou falando de inteligência, eu não estou falando de consciência artificial, ela precisa ser educada. Quem é que vai educar a máquina? Eu não tenho a menor dúvida que isso é histórico, tá? O desenvolvimento tecnológico, ele transforma a paisagem geográfica e social, eu não tenho a menor dúvida, isso é um fato. Uma das grandes transformações sociais registradas na história da humanidade foi quando o ser humano aprendeu a agricultura. Por quê? Porque ele deixou de ter uma vida nômade, ele começou a adquirir um comportamento mais gregário e se organizar em sociedades. Então, isso foi uma transformação enorme para a humanidade. Então, não há dúvida de que, à medida que nós vamos desenvolvendo ferramentas mais sofisticadas, elas vão modelando o nosso espaço, o nosso comportamento. Então, isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, é importante se perceber, e é importante nós tomarmos a iniciativa de que isso deve estar a serviço, né, do espírito humano. Que nós não podemos nos permitir a operar com a engrenagem de uma máquina, cada vez mais nesse sentido. E para concluir essa fala, antes de abrir para vocês, eu vou só trazer uma questão, né, que eu acho que é fundamental na gestão tradicional, em todo o modelo de gestão industrial, não sei se vocês já perceberam isso, acredito que muitos já tenham percebido, a gestão que ainda hoje, ela aparece como paradigma de gestão, é um modelo de gestão industrial, tá? Com todas as variações que ele sofreu ao longo dos anos 20, do século XX, desde o Taylorismo, do Fordismo, passando pelo Toyotismo, que acabou virando paradigma do que é gestão. A gente já sabe que hoje em dia o paradigma de gestão está sob forte transformação, a gente já tende mais a adotar, a gente entende que o paradigma mais contemporâneo é um paradigma das empresas de tecnologia, no sentido de agilidade, de transformação, de adaptação a transformações, muito mais rapidamente, nós entendemos isso. Só que é importante trazer da história, e isso persiste de alguma forma, ainda hoje, dentro das empresas e no modelo de gestão, é que, sob certo aspecto, a fantasia oculta por trás desses paradigmas é que o ser humano não fosse humano, ele funcionasse como uma máquina.
tudo aquilo que é próprio do ser humano, tudo aquilo que parece que nos dá a condição de humanidade, era, sob certo aspecto, passava a ser visto como um defeito. E talvez a grande transformação que nós vamos ter que operar nos nossos ambientes de trabalho é entender que isso não é uma deficiência, é de um lado uma característica e de outro pode ser usado como uma vantagem. A nossa imprevisibilidade, as nossas características singulares, o fato de nós sermos singulares, o fato das pessoas serem diferentes entre si, de terem diferentes motivadores. Então, isso começa a aparecer não como um problema, mas provavelmente como uma solução para a transição de período que nós estamos vivenciando. Tá? Eu fiz aqui só alguns highlights, eu sei que todos esses temas são temas muito mais profundos e complexos, né, do que aquilo que eu desenhei, mas eu não queria tomar todo o tempo de vocês nesse primeiro momento para abrir, para a gente debater, conversar, se eventualmente vocês quiserem trazer algum comentário ou até mesmo algum questionamento. Então, eu devolvo a palavra ali, Paulo, para ti e para os participantes. Muito bem, muito bem. E aí, assim, eu tenho pergunta aqui, mas queria saber se alguém tem, enquanto o pessoal está elaborando. Vou perguntar. Eu vou para o momento atual, no sentido da empresa, de vocês. Vocês estão vivenciando na prática. Você fez um pano de fundo legal, muito importante aí para a gente. Mas como vocês lidam com a tecnologia dentro das organizações e a área especificamente, o que você está vendo de processo inovativo que vocês estão aplicando já no sistema de vocês, ou que vocês estão enxergando, que talvez no futuro vocês vão utilizar ou não. Mas para o RH, no geral, certo. O que você tem percebido, Robledo? Me diz uma coisa assim, eu estou vendo tua pergunta assim, pelo menos com dois ângulos, eu posso responder os dois, tá? Um ângulo é como nós, como empresa, nos estruturamos para lidar com isso, e outra coisa, nós, como empresa, nos preparamos para levar alguma coisa para o mercado. São os dois, na verdade, assim. Você pode falar o que você já... Por exemplo, o que você utiliza aqui? Eu estou falando, não é pelo marketing da empresa, mas é porque vocês estão inseridos, né, no processo. E na área específica de RH. Então, certo. Eu acho legal você falar assim, olha, a gente está enxergando isso aqui, está fazendo isso, a gente vai fazer tal coisa que ainda não depende de outros fatores. Tá? Perfeito. Eu vou fazer a primeira coisa que eu vou dizer aqui como é que eu vou dizer assim, é uma premissa que eu acho que é importante, porque às vezes eu me escuto falando e parece que a gente está tendo uma certa soberba, tá? Então eu vou falar uma coisa, porque eu sei que o mercado está sofrendo muito com a pandemia. Em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer o seguinte, o nosso segmento, ele consegue, eu não vou dizer que ele fez, várias empresas fizeram, mas ele consegue se adaptar mais rapidamente ao trabalho remoto diante das circunstâncias que aconteceram. Ponto número 1 é esse. Ponto número 2 é que o nosso segmento, sob certo ponto de vista, nesse sentido, ele passa a ser meio privilegiado. Por que eu falo isso, gente? Porque daqui a pouco eu vou falar algumas coisas para vocês e parece o seguinte, se todo mundo tivesse feito isso, todo mundo estaria bem. Não, que depende do segmento e de como você atua, das linhas de negócio que você está trabalhando. Então, dito isso, eu vou falar coisas para que eu acho assim, não é propaganda, mas para ajudar a ilustrar aquilo que eu estava falando como pano de fundo. Acho que foi dia 17 de março, 16 de março, vem aquela onda, meu Deus, pandemia, o que vai acontecer? Então nós nos reunimos, a diretoria, com os demais gerentes da empresa, e nós dissemos o seguinte, bom, o primeiro passo é colocar as pessoas em segurança, porque nós não sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos que tem uma pandemia, nós não sabemos o efeito dela, nós não sabemos como isso vai repercutir, qual o nível de contágio que vai ter, então a gente pegou e passou as pessoas para trabalho remoto. Quando nós fizemos isso, eu diria para vocês, foi traumático? Não, foi tranquilo, porque nós já tínhamos uma flexibilidade, tá? Uma certa flexibilidade, algumas pessoas trabalhavam em casa eventualmente, tal, já tecnologicamente a empresa já estava preparada, e foi feita essa transição. Segundo passo, precisamos passar tranquilidade para as pessoas, porque está todo mundo com muito medo. Então, a gente passou a seguinte informação. Nós vamos entender o que está acontecendo agora, estamos fazendo análise, mas nós estamos aqui na metade de março.
Não se preocupem que até o final de abril nós não vamos fazer demissões, redução de jornada de trabalho, férias coletivas. Fiquem tranquilos, nós estamos analisando e tentando entender o que está acontecendo. Por que eu falo disso? O que eu estou querendo dizer, né, Paulo, é que você tem que tratar as pessoas primeiro. E tratar as pessoas é tratar o quê? As emoções delas. Porque nesse momento vem muita incerteza, ansiedade, angústia. Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas? Não, nesse momento não fica preocupado. Aí algumas pessoas começaram a ficar preocupadas, porque elas estavam adaptando o trabalho delas. Não é só tecnologia, elas estavam adaptando o trabalho delas. E a gente disse, fiquem tranquilos. Mesmo que vocês fiquem em ociosidade, a gente vai preencher o ponto de vocês e vocês vão ganhar o salário normal. Volto a dizer, o nosso negócio, a nossa condição financeira e tudo mais permite isso. Não estou dizendo que todas as empresas poderiam fazer isso, mas a gente transmitiu essa tranquilidade. Aí você vai me perguntar, por que a adaptação de vocês foi rápida? Porque vocês estavam preparados tecnologicamente? Sim, em parte. Aí que vem a dimensão humana. Nós estamos trabalhando já há algum tempo e estamos acelerando agora um processo de horizontalização da empresa. O que quer dizer isso? A gente está num processo contínuo, nós já temos alguns exemplos que são protótipos dentro da empresa de equipes trabalhando com auto-organização, ou seja, sem gerentes. Certo? Então você começa a horizontalizar, você começa... Eu não gosto do termo empoderamento, eu prefiro autonomia, tá? Então, nesse sentido, o que acontece dentro da empresa que a gente vem trabalhando, e é um ideal, vou dizer, é uma coisa que a gente vai aprendendo tateando, mas cada vez mais você horizontaliza e você começa, a gente fala muito, né, do líder coach. Não tem como você ser um mentor e um tutor da equipe se você está prisioneiro de um controle contínuo de tudo que está sendo feito dentro da empresa. Certo? Eu comento, eu tenho lá meu head de vendas, né? Nós estávamos conversando outro dia, né? Ele já está ficando uma equipe cada vez maior, tal. Eu disse para ele, tu percebeu qual é que é teu trabalho no futuro? Eu disse, teu trabalho no futuro, na maior parte do tempo, vai ser dialogar com as pessoas, compreender elas e ajudar elas, né? Porque ele ainda está envolvido com a operação, né? Ele disse, não, tenho perfeita noção disso. Por quê? Você começa a trabalhar cada vez mais a liderança para ela ser uma liderança que apoia as pessoas no seu desenvolvimento pessoal e também como grupo, como coletividade. Então, na realidade, eu tenho visto muito, não só no Brasil, mas fora do Brasil, a crítica do modelo de trabalho remoto, mas eu vejo isso muito quando eu vejo as descrições como uma questão de barreira cultural, porque a questão não é se você está remoto ou não está. A questão é como você vê as relações de trabalho, as relações entre líder e liderado, o papel do que é a liderança. Então, se eu fosse te dizer assim, internamente, o grande projeto que a gente vem conduzindo nos últimos anos, e é um processo de mudança cultural enorme, é como é que você faz para que as pessoas aprendam a assumir isso, porque elas são ensinadas a obedecer ordens ou a mandar. Na nossa sociedade, infelizmente, é isso. Mas como é que... Eu vou te contar até uma história, não sei se ajuda a ilustrar isso, tá? Eu estava entrevistando, porque a equipe de marketing nossa, ela é autônoma. Então, eu apoio a equipe. Então, tanto é assim, que quando vai entrar uma pessoa nova, quem faz as primeiras entrevistas são a própria equipe. Tem sempre um par de pessoas fazendo entrevista para quem vai entrar na equipe. Lá pelas tantas, o pessoal, vamos conversar sobre os candidatos, aí eu estou ali conversando com eles e eu pergunto, vocês querem que eu entreviste essa pessoa também? Aí a pessoa diz, não, Roberto, a gente gostaria para ver o que tu acha. Tá? Porque senão, se eles quiserem contratar, pode contratar. Aí eu estava conversando com um designer. Tá? Depois tem uma história interessante sobre esse designer que eu vou contar. Ele é super ativo, assim, extrovertido, né? E aí, eu entrevistando ele assim, não, Roberto, mas tu me falou dessa história de autonomia. Eu quero saber como é que é, porque eu estou numa empresa hoje que também tem autonomia, mas eu tenho que me reportar ao chefe e tal. Então, como é que é a autonomia? Eu disse, tá, então tu quer saber como é que é a autonomia? Eu vou dizer, é pior do que tu ter um chefe. Ele, como assim? Eu disse, não, nossa equipe de marketing aqui hoje tem 8 pessoas. Tu não vai ter que atender à vontade de uma pessoa, tu vai ter que barganhar com outras 8. Tu tá preparado para isso? Porque eu não vou dizer para ti, ó, faz isso, faz aquilo. Tá? Agora eles vão. Eles vão. Tá? Ah, tá, entendi.
É isso, tá? Então, quando as pessoas falam muito, não, quero ter autonomia. Gente, autonomia numa sociedade, como é que eu negocio com as outras pessoas, estabeleço minhas posições? Como é que eu faço isso? Né? Então, quer dizer, a gente pensa muito numa visão muito individualista, e isso é um traço da cultura que a gente herdou da modernidade, certo? De que é tudo a partir do indivíduo, ou é o indivíduo que manda, ou é o indivíduo que obedece. Ah, mas então quero ter autonomia, eu vou fazer o que eu quero. Não, vida em sociedade não é assim. Vida em sociedade, em família, como é que é a vida em familiar de vocês? Como é que é a vida familiar? Não, não, eu tenho uma esposa, né? Sou casado com a mesma esposa, tá? 25 anos. Tenho uma filha de 22 anos e a gente chega ao seguinte, não, eu quero que faça assim. Não é assim que funciona. Né? A vida familiar, ela envolve uma grande dose de renúncia, é ou não é? A gente tem que negociar o tempo inteiro. Não só com o cônjuge, mas também com os filhos. Às vezes tu negocia com teus pais, negocia com teus irmãos. E a vida dentro das empresas, se a gente quer uma vida mais horizontal e quer construir felicidade e realização, porque é isso que a gente tem que construir nos nossos ambientes corporativos, certo? Eu vou dizer assim, um dos maiores elogios que eu tive recentemente porque tem uma empresa, uma startup que a gente fez aquisição recente, a gente está dando apoio para ele em algumas operações. E ele pediu apoio em operações de marketing e de pré-venda. E daí foram 2 profissionais nossos dessa área falar com a equipe dele. E ele veio falar para mim o seguinte, Barroler, parabéns pela equipe, tá? A equipe tua, assim, olha, o pessoal, assim, muito amadurecido, muito consciente, muito conhecedor, falou as coisas com muita propriedade. E eu falei para ele, cara, é o melhor reconhecimento que a gente pode ter, mas isso só acontece se você der espaço para a equipe. Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso, né? Como eu falei para vocês num programa de rádio, eu disse, eu escuto de executivos e vocês, alguns de vocês devem escutar dentro das empresas de vocês, ou de empresas com quem vocês têm contato. Isso é muito legal, mas com essa gente não dá. Já devem ter escutado isso, né? Esse povinho aqui não tem como. Não vai ter como. Por quê? Porque as pessoas tendem a responder ao tipo de ação que você faz. Aí você vai me dizer, Roberto, então isso funciona com todo mundo? É claro que não. Tem gente que não quer isso. E aí, o que você vai fazer? Agora, só para terminar essa primeira fala, né, Paulo? Eu vou dizer o seguinte. Você tem que saber o que você quer, né, Robledo? Primeiro Exatamente. O que você quer, para você ter gente na equipe que te alinha a isso e às vezes você erra na seleção e papapá. Você a pessoa sai ou você vai ter que tirar e faz as adequações. Exatamente. Aí que vem a importância de você ter um processo muito bem estruturado de recrutamento e seleção. Só que a questão é o seguinte, assim, ó, eu falo isso muito com os meus sócios, porque a nossa empresa ela não tem um CEO, nós temos 3 diretores que dividem essas responsabilidades, também de forma coletiva. E aí, uma coisa que eu comento sempre é isso, a nossa obrigação, número 1, como diretor, qual é que é? Como executivo principal da empresa, qual é a nossa obrigação número 1? É dizer o que é a nossa empresa, o que nós queremos, aonde nós queremos chegar e como. O como talvez seja uma das coisas mais importantes, tá? Porque o valores é o como, tá, gente? Eu sei que onde a gente quer chegar envolve também propósitos e valores. E aí o que acontece? Você cria um compromisso, você também, com esse modo de pensar. Então, quando nós estamos falando disso, assim, e eu repito sempre, a primeira coisa que você tem que saber como um executivo de empresa, onde é que nós estamos e onde é que nós queremos chegar. E como? E aí, quando a gente fala de como, nós estamos falando do quê? Do manifesto cultural da empresa, do código de valores. A gente, nesse processo de transição, a gente jogou fora a gestão tradicional de planejamento estratégico, a gente abandonou a missão, visão e valores, não que isso seja o ponto, e a gente disse, vamos pegar uma coisa que ajude a comunicar com facilidade onde nós queremos chegar. A gente adotou o Golden Circle do Simon Sinek, tá? Como expressão do credo organizacional. Por quê? Qual é que é a nossa missão? A nossa missão é o nosso porquê, o propósito, o centro do círculo. E a gente quer ajudar as empresas a serem lugares melhores para se viver e trabalhar. Pronto. Aí eu já começo a responder a segunda parte da tua pergunta. O que a gente está projetando para o futuro? Com isso, eu dou um suporte para a equipe, uma orientação para a equipe dizer, gente, nós não estamos só fazendo software, nós não estamos só entregando serviço. Nós temos aqui que ajudar as empresas a serem lugares melhores. Tá? Com inteligência, com apoio, ou seja, levando coisas que ajudem essas empresas a crescer, mas também que as pessoas possam viver bem com o seu trabalho.
Então, várias soluções que a gente está desenhando, que em breve a gente vai colocar no mercado, tem a ver com isso. Não quero entrar muito nesse tópico aqui, tá? Eu não gosto muito, eu acho que não é esse espaço de trocar ideias, não é de propaganda, tá? Mas então aqui eu estou mais trocando experiências com vocês e a gente vai vender. E aí eu vou dizer para vocês, eu acredito que alguns de vocês já tenham lido, um livro que me marcou. Eu não gosto de livro de administração, vou ser bem franco com vocês, tá? Não gosto, tá? Poucos autores da área de gestão me atraem, tá? Mas um livro que me marcou profundamente, e aí eu digo para todo mundo, leia, você não precisa seguir aquilo, mas leia para pensar as coisas sob outra perspectiva, é Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. Tá? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter lido aqui. Eu digo, leia, porque lá ele está narrando casos que aconteceram, que acontecem hoje no mundo, sobre como as empresas podem ser diferentes. Agora, para isso, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos falando em autogestão, autonomia. Quando eu li o livro, um dos pensamentos mais importantes que me passou pela cabeça foi o seguinte: mas eu estou preparado para isso? Sim, a questão número 1 é essa, a liderança. Se vocês não vão me perguntar, a barreira número 1 não está nas pessoas, a barreira número 1 está na cabeça dos líderes. Por quê? Porque as pessoas lutam pelo poder, e o que ele desenha lá são organizações em que a liderança tem que abrir mão de poder. E isso envolve autoconhecimento. Daí voltamos à psicologia que eu estava falando antes para vocês. Eu sei que me alonguei na resposta, né, Paulo? Mas não sei se era isso que tu queria, se eu te respondi a pergunta. Não, você não alongou, não. Você deu uma explicação bem interessante, assim. E assim, a gente faz a pergunta não sabe necessariamente o que vem, né? Que é bem interessante. O problema é que cada pergunta, cada resposta gera 3 perguntas, ou sei quantas perguntas, né? Eu já diria a filosofia oriental. Mas o legal, muito legal, pessoal, vocês podem levantar a mão aí para um local para se perguntar. Eu estava em reunião ontem com uma instituição grande que tem uma característica agora de fomento à inovação, agora está com esse foco. Tinha que usar terceiro para fazer esse processo, hoje está usando a própria instituição para fazer isso. Então eles vão recrutar muitos profissionais bolsistas que vão fazer ações inovativas, né? Então, eu estou falando agora de 1000, mas ano que vem vai ser um número absurdo, né? Já fizeram isso com uma quantidade grande, já fazem. O legal é assim, agora eu vou falar da tecnologia em si. Eu preciso divulgar, recrutar, tem um processo de escolha, tenho que usar aquilo que as empresas estão usando hoje, que é jogos, atividades, aí eu escolho o formato que eu faço para fazer, porque muita gente, se a gente tiver 2 a 3 vezes a quantidade de candidatos, vou ter 3.000 inicialmente, né? Vou dizer, essa instituição já fez isso com muito mais gente, mas vai ser um desafio grande fazer isso tudo online. Inclusive o processo de capacitação, que seja de qualidade, no sentido de fazer essas pessoas pensarem, interagirem, porque você vai avaliar, entre aspas, tanto quanto individualmente como em grupo. Então, o que acontece? Usar a tecnologia, vocês trabalham com tecnologia, né? Usar a tecnologia para isso tudo e ter um resultado de qualidade no final, dizer assim, olha, funcionou o processo, né? Eu inclusive, porque inclusive a instituição vai dar ferramentas para ele trabalhar, porque está pegando pessoas recém-formadas, que não necessariamente são conhecedores daquilo, mas que tem que ter esse nível, e aí a gente fala intelectual, de raciocínio, entre outros, eles vão medir isso também, mas aí a gente vai agregar conhecimento de inovação inovativo para que essas pessoas se desenvolvam, porque ela vai ser um agente, não vai ser o resolvedor, ela vai ajudar as empresas a fazer isso. E aí eu vi o projeto, porque eu participei desse projeto em 2009 na sua inicial, que era tudo presencial, e agora é praticamente tudo online. Eu vi todo o projeto, eu fiquei babando, eu falei, que lindo! Um dia antes da gente conversar aqui. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Também se der errado vai dar um problema seríssimo, mas dando certo isso vai ser mais lindo, né? Por quê? Porque você pode, e é o piloto nesse processo inicial, né? Você vai falar no pessoal que vai entrar na parte agro, né? E na parte rural e a parte urbana. São públicos totalmente diferentes lá no final da ponta, né? E você tem, talvez, até um pouco diferente na hora de você pegar. Porque os cursos que ele tem de formação são ligados à área rural.
né? Da onde vieram essas pessoas, o que eles têm de acesso, qual é o pensamento delas para lidar com o cara que não é só agronegócio, é o cara que tem um negócio agrícola de base, e o agronegócio, não sei se todo mundo sabe a diferença, o agronegócio é o que faz o processamento, que faz o desenvolvimento e trabalha os produtos da parte agrícola. O cultivo agrícola não é chamado agronegócio a princípio, né? Você fazer um commodity é uma coisa mais básica, né? Então tem todo um processo na cadeia. E estão falando de crescimento hoje, de desenvolvimento, de tecnologia também para esse pessoal. Então eu estou vendo essa introdução pensando assim, vocês como empresa agora pensando no mercado de vocês, no produto que vocês vendem, né? Por isso que eu falo assim, isso não é marketing, mas faz parte do que vocês fazem. No final das contas vão falar do produto, não tem problema, mas vocês estão entregando um produto entregando um produto que integra soluções em relação à área de recursos humanos. Então, assim, o que um produto como esse, pode ser o de vocês ou no mercado que você queira colocar, pode ajudar o profissional de RH daqui para frente? Certo. Eu vou pegar o seguinte, assim, vamos pegar um processo que nem tu está dizendo de recrutamento e seleção de larga escala, por exemplo, 3.000 candidatos. O que a inteligência artificial ela ajuda? Porque você tem que processar grandes lotes de informação. E aí eu vou chegar, aí tu vai me dizer assim, Robledo, mas o que pode dar errado? O que dá errado é o fator humano. Eu vou chegar lá, não porque o ser humano seja um problema, vou chegar lá, tá? Porque a inteligência artificial ela vai ajudar você a processar grandes lotes de informação. Sim, nós temos a startup justamente que eu falei que a gente fez a aquisição, ela trabalha nesse nível, tá? O que ela vai pegar? Ela vai pegar toda aquela massa de dados, por exemplo, de pessoas que se inscreveram num projeto, num processo de seleção. Ela vai pegar aquela massa de dados e vai organizar seguindo critérios para facilitar a saída de dados. Ou seja, você tem 3.000 e ela vai te ajudar a dizer o seguinte, olha, vai aqui que tu vai acertar mais. Tá? Então ela otimiza o trabalho do profissional. Por quê? Não importa, gente, vamos lá, quem já trabalhou aqui com recrutamento de seleção, pode levantar a mão ali, colocar um comentário e tal. Tu trabalhar para preencher 10 vagas já é um sufoco. Ainda mais hoje em dia, tá? Se for 100 vagas, meu Deus, tá? Agora, vamos supor que para preencher essas 10 vagas, você recebe 150 currículos. É um absurdo 150 currículos no nível de número? Não, uma coisa comum. Agora, para o profissional processar essa informação, imagina, para o profissional processar, pegar, vamos lá, vou ler esse. Aí o currículo, muitas vezes, ele tem indefinições, cada um escreve de um jeito, cada um tem o seu critério. Ou se não for currículo, uma ficha de inscrição. Então, o que quer dizer? O uso da tecnologia ajuda muito a lidar com essa complexidade, mastigando os dados, entregando coisas mais prontas. Mas aí que eu vou chegar no ponto, tá? Que, na minha opinião, é onde pega, vocês estão falando de profissionais de RH, eu acho que é ali onde pega, tá? Não só pela questão do profissional de RH, mas também vamos dizer assim, o cenário que está atrás dele, que é a empresa. Você já deve ter ouvido um ditado antiquíssimo, porque eu, desde que eu sou criança, escuto dentro das empresas, que é o seguinte, não existem ventos favoráveis para quem não sabe onde quer chegar. O problema, então, é o seguinte, não é a tecnologia, tá? A tecnologia está avançando muito e cada vez mais vocês vão ter soluções cada vez melhores. Quem é que está familiarizado aqui com o conceito de dissonância cognitiva? Já ouviram falar desse termo? Dissonância cognitiva. Tá, alguém me ajuda aí explicando o que é isso? Vamos lá. Acho que tem a ver com aquilo que você acredita e acaba impactando. É como se fossem valores diferenciados, né? Eu trabalho numa organização onde há um entrave ali entre os meus valores e o valor da organização. Como se eu não acreditasse, ou, enfim, eu vejo que o fumo faz mal. E eu trabalhasse dentro de uma organização onde vende cigarro. Então, tem esse impacto de valores. É aplicável isso aí. ISIS, né? Isso. Isso. Então, sim. Então, nós estamos falando aqui de dissonância. Agora, pensa, e se for um indivíduo com ele mesmo? Porque isso também é um conceito que aparece na psicologia em relação ao próprio indivíduo. O que é dissonância cognitiva? É quando eu tenho uma cognição de que as coisas são de um jeito, mas na realidade elas são de outro. São de outro. Elas são de outra forma.
Por que eu falo isso? Assim, eu gosto de fazer essa... Quais são os efeitos? Vamos pensar nisso. Quais são os efeitos de uma pessoa que tem dissonância cognitiva? Quais são os efeitos para a pessoa, se ela tem dissonância cognitiva? Tipo assim, você se vê de uma forma, mas aquela forma não é necessariamente a forma como você é ou como você reage. Eu coloco entre aspas, tá? Porque a noção das pessoas serem alguma coisa, ela é controversa. Tá? O ser humano, hoje em dia, ele é mais descrito como um processo, como um fluxo. Tá? Então, vamos colocar entre aspas o é. Mas, na realidade, as pessoas gostam de usar isso muito em relação à imagem, mas não é só a imagem. Pode ser até ver a maneira como eu processo emoções. Eu imagino que eu sou uma pessoa que eu lido muito bem com as minhas emoções e eu não sei essa pessoa que lida bem com essas emoções. Isso é dissonância cognitiva. Certo? Eu posso imaginar que eu sou uma pessoa que é super simpática para todo mundo. Não, mas as pessoas não me veem dessa forma. Então, a dissonância cognitiva envolve isso. Quais são as consequências para a vida pessoal de alguém se ele tem dissonância cognitiva? O que acontece na tua vida? Eu acho que vai muito essa questão assim há um impacto, que eu falei mais focado em questão de cultura, Isso. mas quando é relacionado ao ser humano, à pessoa, há um impacto ali do que é real, né? E daquilo Exatamente. que realmente o que eu acredito é aquilo que é real mesmo. Problema com os relacionamentos também, com as Exatamente. relações, né? Sim. Tem uma coisa que eu digo, né, agora que o Paulo também entrou na conversa, né, Paulo e Isis, eu digo o seguinte, assim, ó, a realidade sempre cobra o seu preço. Não importa o que eu pense dela, tá? Ela sempre vai cobrar seu preço. Então, por que eu estou trazendo essa questão? Nós estamos vendo as consequências, as consequências para o indivíduo que tem dissonância cognitiva são consequências de desajustamento em relação ao contexto, concordam? Ele começa a se desajustar em relação ao contexto porque as respostas esperadas não acontecem. Não é isso? Se a gente for pegar num conceito de análise comportamental, é isso. Eu tenho certas atitudes e eu espero certas respostas, essas respostas não acontecem da maneira como eu estou imaginando que elas deveriam acontecer. E aí eu vou fazer uma pergunta capciosa para vocês. Existem organizações com dissonância cognitiva? O que vocês acham? O que vocês me diriam? Tá? Acho que sim. Né? É o que ela acha que passa. Não, o que ela acha que ela é mesmo. É o que ela acha que ela é, mas... Ela acha assim, ó, nós somos uma organização aberta, nós somos uma organização muito assim, muito assado, tal. Tá? E as práticas dela? Vocês que são profissionais aqui, eu sei que a maior parte aqui, se não todos, são profissionais da área de gestão de pessoas. Gente, essa é a luta de gestão de pessoas, não é? Entre uma empresa que pensa ser alguma coisa e ela é outra, não é isso? E aí eu vou dizer uma coisa ali, respondendo, em parte, pelo menos, a pergunta, a questionamento do Paulo, é o seguinte, quando a gente fala da tecnologia, e entra o papel do profissional de gestão de pessoas, mais do que pensar o que a empresa quer ser, e não que a empresa não tem que ter um sonho, uma aspiração de querer ser, mas é importante ter uma visão clara do que a empresa é. Porque muitas vezes você contrata pessoas com uma aspiração do que a empresa quer ser e não com aquilo que ela é. Isso é uma questão de base, tá? Na minha opinião. É uma questão de base, tá? Vocês, não, nossos valores são isso. O cara adora esses valores. Na prática, não, esses valores não acontecem. Lá está escrito. Lá. Eu vou contar uma história, tá? Eu não vou, eu nem digo, eu cito o pecador, mas não cito o pecado. Eu cito o pecado, mas não cito o pecador, tá? Vou contar uma história de uma pessoa que trabalhou conosco na área de venda. Ele trabalhava em outra empresa, que eu não vou citar qual é que é, tá? E eu não estou fazendo propaganda, só citando um exemplo, tá? E aí eu vejo a importância da gente permanecer na linha, né, dos valores. Um dia ele chegou para mim, Robledo, eu estou feliz de trabalhar com vocês, porque eu não preciso mentir. Tá? Alinhamento de valor e tem um custo, gente, é isso que é importante. Tem um custo quando eu falo, o custo de você ser fiel àquilo que você acredita, tem um custo, vamos ser francos, né? Vivendo num mundo que é meio, às vezes, terra de ninguém, tá? É faroeste. Então, é nesse sentido, quando a gente pega e traz, se for me perguntar em termos de um processo de recrutamento, é quão bem eu consigo fazer a leitura da cultura da empresa, mas como ela é. Tá? Como ela é. Dito isso, eu acho assim que tem um outro aspecto que é importante, outro aspecto não, uma outra perspectiva, porque aqui tem vários aspectos correlacionados, que é compreender que as pessoas
elas têm diferentes tipos de, eu vou usar esse termo, não é um termo muito feliz, tá? Mas tipos de padrões de comportamento, tipos de aspectos motivacionais. Tá? Tem diferentes técnicas para a gente designar tipologia de mentalidade ou de comportamento, dependendo da abordagem que a gente usar. O que quer dizer isso? Quem já leu aqui Empatia Assertiva sabe muito bem, inclusive, que isso muda ao longo da vida do indivíduo. Tá? Então, por exemplo, você pode em determinado momento, querer muitos desafios na sua vida, na sua carreira, aí, de repente, você casa, vai ter uma família, e num hiato de tempo, você diz, não, agora eu quero trabalhar, quero produzir, quero continuar contribuindo, mas eu quero diminuir o nível da inovação e do arrojo das minhas atividades. Ah, pronto, já não serve mais. Como assim? Na realidade, o ambiente saudável de uma empresa é um ambiente plural. Mas quando a gente fala plural, envolve o quê? Envolve pessoas de diferentes idades, pessoas de diferentes orientações afetiva e sexual, pessoas de diferentes níveis de expertise, mas também diferentes temperamentos. Hoje já se sabe isso, né? Eu digo assim, uma das tipologias que a gente usa na empresa é aquela que divide em 4 quadrantes, o racional, cuidadoso, experimental e sensitivo. E o indivíduo racional, por exemplo, o indivíduo racional é um indivíduo que ele tem lá uma forte ativação pelo medo, tá? Não necessariamente que ele seja um medroso, mas é um indivíduo prudente, um indivíduo que tem receios. Esse perfil ele tende a aparecer muito nas áreas de AP, de contabilidade, do fiscal, porque são atividades que requerem maior nível de atenção, são pessoas que se orientam por dados, por tabelas. Aí tu vai dizer, tem que ter gente assim na empresa? Claro que tem que ter gente assim. É óbvio. Ah, mas se toda a equipe for assim, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que essa empresa não sai do chão. Tá? E vai dizer, não, porque as pessoas são incompetentes. Não, não são, mas elas têm habilidades que têm que ser aproveitadas ao máximo, mas elas também têm características que podem atrapalhar certos movimentos. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz essa mescla? Vocês veem como isso é complexo? Como é que eu lido com isso? E outra coisa, já que o pessoal disse aqui que trabalhou já com recrutamento, tá? Já aconteceu de vocês recrutarem para líderes que contratam pessoas que são iguais a eles? Puxa vida, né? Não, mas daí o problema é o quê? O mercado, o problema são as pessoas. Não, gente, eu digo sempre o seguinte, ó. Isso é duro da gente processar, tá? Isso é muito duro da gente processar. Muito duro mesmo. Nós temos N capacidades, todos nós aqui, N habilidades e capacidades, mas nós temos cegueira para certas coisas. E é difícil a gente processar isso. A pessoa que pensa diferente da gente, ela vai ver coisas que a gente não vê. A gente tem canto cego, tá? Não, tem vários cantos cegos. Só que há pessoas que tendem para... Porque isso é inconsciente, eu não estou dizendo que é consciente, tá? Não estou dizendo que é consciente, muitas vezes é inconsciente. Você contrata pessoas que são iguais a você. Resumindo, se você há 10 anos está fazendo um erro, há a probabilidade, construindo toda uma equipe que é parecida com você, de que você passar mais 10 anos fazendo o mesmo erro, tá, gente? Porque você não vai ver isso. Ou eu estou falando mentira? Já aconteceu isso com vocês? Na prática profissional? Estou inventando história? Ah, não, tá certíssimo. Certo? Então, vocês entenderam como a gente volta à questão de formação humana para a liderança? De se conhecer, de conhecer como é que o ser humano interage, de trazer outras disciplinas para o âmbito da gestão para a gente compreender como é que se... E nesse sentido, sobre colaboração, tem um livro muito interessante escrito por um sociólogo renomado, Richard Sennett, que o nome é Juntos, onde ele estuda as formas de trabalho em colaboração ao longo da história. Eu posso até colocar aqui no texto, é um livro muito interessante, tá? Um livro, apesar de ele ser um acadêmico reconhecido, é um livro assim muito, muito, muito gostoso de ler, tá? Vou botar aqui do lado. Tem um subtítulo, não vou botar o subtítulo aqui, tá? Mas vou botar aqui. Se eu não me engano, é até na minha pilha, que eu tenho uma pilha acessória aqui do lado, deixa eu ver, acho que esse aqui. Se cair tudo, não se assustem, tá? Esse livro aqui, ó. Eu sei que vai parecer invertido para vocês, tá? Mas vocês são todos muito espertos. Não, tá já certinho pra gente. Tá. Então, qual é o subtítulo dele? Os rituais, os prazeres e a política da cooperação. Então, ele faz um estudo sociológico sobre
a forma de trabalho cooperativo, como a gente faz, como a gente trabalha com cooperação. Ele usa alguns exemplos históricos e tal. Então, eu acho que é interessante quando a gente pega e olha essas questões, é que, eu sei que eu estou dando uma volta longa para responder a tua pergunta, né, Paulo? Mas no ponto principal é o seguinte, por que dá errado? Porque era para dar errado. É simples assim, tá? Às vezes tem tudo para dar certo e dar errado, mas grande parte das coisas que dão errado porque eram para dar errado. E às vezes, no momento que a gente faz, tá, as coisas, no momento que a gente faz as coisas, fiquem tranquilos, tá, com isso. Isso a gente trouxe até nos valores da nossa empresa, tá? O erro é parte do processo. Isso é outra quebra cultural que a gente tem que fazer. Certo? Eu acho incrível que as empresas não mudam porque tem medo de errar, mas parece que está dando certo. É claro que não está dando certo. Olha o mundo como está. Né? Será que as pessoas não perceberam que as coisas não estão funcionando tão bem assim? Então, quando a gente tem que tentar as coisas, traz incerteza. Incerteza envolve erro. A grande questão que eu cobro, até em termos de desempenho, porque eu sou diretor de vendas também da empresa. Tá? Então, a área de vendas está sobre a área de marketing, são áreas muito movidas a resultado dentro da nossa empresa. Você vai me perguntar assim, tá, então tu fica no colarinho deles? Não, não fica, porque a empresa é uma equipe que tem uma autonomia e ela assume a responsabilidade. Tá? Só que o que eu digo para as pessoas, já falei várias vezes, a gente tem que entender que o fracasso é parte. O que eu não aceito? É falta de indignação. O fracasso é parte, tá, gente? Às vezes a gente vai fazer uma ação, vai dar errado, às vezes você pode não atingir a meta do mês. Sim, isso é parte, tá, do processo. Vamos lá. Qual é o time que vence todos os jogos? Para ganhar um campeonato, você precisa vencer todos os jogos? Não. Às vezes você vai perder. E você tem que aprender a processar a derrota. Tem palavras que são tabu no ambiente corporativo. Você não fala de fracasso, você não fala de derrota, você não fala de erro. E outra, importantíssimo, você não fala de falência. Tá? Então é tipo assim, você é um indivíduo que nunca vai morrer, tá? E que nunca erra. Isso não existe. E aí vamos falar uma perspectiva psicanalítica, o que não é dito é recalcado, tá? Não quer dizer que não exista, tá? Então, o que não é dito está ali, tá? E pode ser muito mais real, é muitas vezes mais real do que o que é dito, né? Como Exatamente. você falou aqui. Exatamente. É aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém fala. Exatamente. É o sujeito oculto, eminência parda. Você pode dar então, nomes se tu me perguntares, o êxito num grande programa está onde? Está em ter boas ferramentas que façam o processo de inteligência artificial e tal. Aí que entra o papel do profissional de gestão de recursos humanos, que é o cara que vai estar na retaguarda, e sim, ele vai estar exposto se ele levantar isso, mas ele tem que tentar buscar uma leitura real da empresa. Você não consegue impor um código cultural para uma empresa se aquilo não tiver correlação com o DNA da empresa. Certo? Eu desde que eu entrei na empresa, eu sou participante na Metadados de aquilo que eu falei para vocês de horizontalidade. A pessoa me diz assim, tá, Robledo, mas então estou fazendo uma transformação. O que eu falo e a gente conversa entre nós como diretor é o seguinte, é que para nós aparece como um passo natural, dada a história e o DNA da empresa e seu fundador lá atrás, o José Valdocir Casarotto. Porque ele sempre teve uma preocupação com pessoas, uma preocupação com o cliente e tal. Eu não poderia pegar assim e dizer assim, ó, gente, vamos nos unir para quebrar tudo aquilo que foi feito lá atrás. Não, é óbvio que tem a superação, tem a evolução, você vai ter que melhorar alguns aspectos, mas você não chega para a pessoa, você é um malvadão, agora você tem que transformar você em bonzinho. Não, você tem que fazer a transição com consistência cultural. E aí volta a falar outra coisa, a gente fala muito em cultura corporativa, mas quantos de nós está estudando antropologia, que é a disciplina onde o termo cultura se nasce e se estabelece nas ciências sociais? Certo? Aí, sobre isso, tem um livro que eu usei até no meu mestrado, tá? Depois até posso passar para vocês, que eu acho que é muito, muito interessante, que é a noção de cultura nas ciências sociais. Se não me engano, esse é o título do livro. E ele faz uma abordagem sobre como cultura é visto. Tá? Acho que até lembrei agora, acho que é isso o nome. Né? Vou botar aqui, tá? Noção de cultura nas ciências sociais. Então, mudar a cultura, a gente fala mudar, na realidade a gente quer, talvez, provocar algumas transformações na cultura de uma empresa, é um processo muito complexo. Tá? Se eu não estou enganado, aqui o nome do autor é esse, tá? Denis Koch, ele é francês. Tá? Então, é nesse sentido, né, quando eu falo para vocês assim, do aspecto, assim, e nós começamos a falar de tecnologia, eu voltei para as pessoas, né?
Porque lá no final das contas, quem é que vai ter uma leitura da cultura da empresa, uma leitura das competências que a posição exige, uma leitura do tipo mental que a função vai exigir? Quem é que vai fazer isso? Aí tu vai dizer o seguinte, não, mas vocês não têm essa... Não, eu posso ter essa ferramenta. Nós estamos trabalhando praticamente toda a ferramenta atual de recrutamento e seleção tem lá alguma ferramenta para fazer tipologia de personalidade. Tá, mas então tu quer que tudo aconteça e tu não saiba nada do que está acontecendo, né? Até porque quem vai parametrizar são as pessoas, né? Quem vai colocar os parâmetros para a máquina, por melhor, mais hábil que ela seja, ela vai ser totalmente mal utilizada se for mal estruturada. Exatamente. Eu lembro numa empresa que, anos atrás, começo de 2000, ou final de 90, foi fazer um processo seletivo e não sei se a empresa que vendeu na época ou a empresa que comprou achou que o uso do DISC, por exemplo, era suficiente na época. O DISC estava sendo lançado no Brasil, na verdade, como uma ferramenta. Era a única coisa suficiente para determinar o processo seletivo de parceiros e tal. E eles usaram isso como processo eliminatório. Foi um caos. Eu estava participando, inclusive. Porque os parâmetros que foram colocados, e não existia tecnologia como a gente existe hoje, esse é automático mais ainda. Ainda teve que fazer manual, porque você tem o resultado dos testes e manualmente alguém foi lá e foi comparando e foi tirar esse sim, esse não, foi assim ainda. Né? E não precisa ser nenhum gênio para fazer esse sim, esse não, é só pegar os números e falar, esse aqui sim, esse não. Eu posso ser um estagiário que não tem experiência nenhuma e fazer esse processo, né? Porque não tem que pensar, né? Aí você fala assim, mas peraí, por que foi feito dessa forma? O que foi dado como parâmetro primeiro para chegar a esse perfil? Lembra que na época, aqui no Brasil principalmente, não existia validação alguma dessa ferramenta. Ninguém validou. Outra quem é que determinou esse perfil? Foi muito engraçado que a gente perguntou na empresa e um olhava para cada outro, não sei, quem é que fez mesmo o perfil, como é que foi? E assim, qual é o nível mínimo que você colocou para que esse profissional tinha que atuar? Sendo que, eu vou dizer nesse caso, a gente já atuava na função, aí teve um recadastramento, e aí o cara não serve mais. Aí eu falei assim, mas peraí, o cliente não está avaliando a gente bem, o resultado não está ótimo, por que eu, por exemplo, que não presto mais? Eu mudou a chave e agora eu não sirvo. É isso? Então, entender isso que você falou agora. Na prática é isso. Como é que a gente usa o ser humano por trás disso tudo para que isso aconteça? Porque que você falou, para selecionar, recrutar e selecionar, tem um monte de máquina para fazer isso, máquina-sistema, para fazer acompanhamento de avaliação de desempenho também. Então você tem parametriza tudo que você quer, coloca tudo que você quer, a pessoa preenche. Se preencher certo, aí é outra história, né? Se quem for olhar sabe que vai olhar depois, né? Ou simplesmente a máquina vai dizer assim, olha, segundo os parâmetros, o curso que você tem que fazer é esse, a coisa que você vai ter que fazer é esse, o regime é esse aqui, a dieta é essa aqui também. Peraí. Eu até vou dizer uma coisa, né, sobre isso, Paulo. Daí peço desculpas, né? Eu sei que tem psicólogos aqui, não se sintam ofendidos, tá? E eu discuto isso muito até internamente, tá? Até em reuniões internas nossas na empresa, assim. Existe uma distinção entre teoria, método e técnica, tá? Então, acho que é importante a gente ter essa distinção, teoria, método e técnica, né? Essa distinção vem da onde? Da própria ideia do método científico. Quando você pega um DISC, você está aplicando uma técnica. Tá? Quando você pega o DISC e simplesmente aplica uma técnica. Tá? Eu não sei se todos vocês sabem, aí eu vou dizer, o estudioso, esse é talvez essa exigência que se tem cada vez maior hoje em dia, é que eu vou ter que ampliar o meu nível de conhecimento, tá? Porque o DISC foi criado lá pelo William Marston, no início do século XX, etc. Então tem uma teoria de base. Se vocês pegarem o MBTI, que é outro teste muito famoso, o Myers-Briggs, tá? A base dele teórica, ele não é exatamente a mesma coisa, mas a base teórica dele é o tipo psicológico do Jung, tá? Se vocês forem ler o tipo psicológico do Jung, lá na introdução ele já diz o seguinte, tipologia é uma coisa arriscada. Tá? Se vocês forem ler lá o Jung falando, eu sei disso por quê? Porque eu me considero meio que um junguiano, assim, de carteirinha. Então eu tenho que lá atrás toda a obra do Jung e tal, já leio
há muitos anos, desde que eu era muito jovem, desde os 20 anos, tá? Já tenho 51, então eu me sinto mais à vontade com o pensamento junguiano. Mas independente de qualquer coisa, não estou dizendo que é melhor ou pior, mas todas as técnicas, lá na empresa a gente usa PDA. Todas as técnicas têm uma teoria de base, todas as técnicas, e aí vão dizer, então tu acha o PDA melhor que o Myers-Briggs? Não, toda técnica tem uma teoria de base, e a questão é a seguinte, cada teoria de base tem uma concepção antropológica distinta. Uma visão de ser humano. Então, o que acontece, né, gente? Eu citei 3 aqui, talvez sejam as 3 mais famosas, vocês devem conhecer tantas outras, tá? Nesse sentido, para a gente pegar e escolher, e não só dizer que a ferramenta é boa ou ruim, mas quando você conhece a teoria de base, você começa a conhecer as limitações de aplicação da ferramenta. Tá? E teste psicológico, gente, ele não é objetivo, tá? Ele permite interpretações, ele permite você traçar cenários. E aí eu digo sempre, porque eu já fiz várias contratações usando diversos tipos de ferramentas, a gente foi mudando de ferramentas ao longo do tempo. E eu digo o seguinte, a questão com um teste psicológico, aí eu digo que os líderes, eu vejo isso na nossa própria empresa, eles não são adequadamente treinados e às vezes eles são refratários a compreender esse processo. Mas é você entender, bom, que riscos eu estou disposto a correr nessa contratação? Que tipos de problemas eu posso vir a ter no futuro? Que tipo de questão de personalidade? Beleza. Mas aí eu vou retomar aquilo que o Paulo trouxe, né, que eu acho que é fundamental, mas eu fiz um bom mapeamento anterior. Afinal de contas, nós somos empresa de tecnologia. Tá? Então a gente tem que contratar programador. Quais são os traços psicológicos que eu tenho que privilegiar num programador, ainda mais hoje em dia, que eu diria que é o mercado mais concorrido que tem no nosso país e no mundo. Tá? Então, quais são os traços psicológicos que nós entendemos que são ideais, de um lado, para a cultura da empresa e do outro lado, para o tipo de atribuições e contribuição, eu uso muito a palavra, contribuição que a gente espera dessa pessoa para a organização. Então, eu tenho que ter essa leitura. É óbvio, assim, vamos dizer assim, eu quero um cara que, como a nossa empresa é muito alegre, muito 10, eu quero um cara extrovertido. Gente, tu não vai achar programador extrovertido, tá? É uma raridade, tá? Então, pode ter Ele vai ser outra coisa, não programador, né? Não estou dizendo que não exista, tá? Mas há uma predominância porque, que nem eu falo assim, gente, eu sei que é irônico isso que eu vou dizer, tá? Nós somos singulares, somos, mas é incrível, nós temos um potencial para ação original, temos, mas é incrível como a gente se repete nos nossos padrões de comportamento. Isso é maluco, é só isso que viabiliza a gente usar instrumentos, tá? Para poder identificar perfil psicológico, etc, etc. É só isso, por quê? Porque no final das contas a gente repete padrões, segundo grupos. Tá? Isso é muito doido, mas é verdade. A gente tem um potencial para ação original? Temos. Só que, infelizmente, como é que eu vou dizer para vocês assim? Nesse quesito, a gente tende a repetir padrões. Tá? Então é óbvio, por isso que eu digo, é clichê. E outro livro aqui que eu acho que é importante, esse eu tenho certeza que muitos aqui já leram, O Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, né? Ele mostra para nós como a gente usa estereótipos para compreender o mundo. Tá? E isso é uma armadilha, né? Isso é uma armadilha, a gente cai nessa questão dos estereótipos. Esse livro eu recomendo para todo mundo hoje em dia, tá? Deixa eu botar aqui. Rápido e Devagar. Se eu não escrever errado o nome do Daniel Kahneman, devagar. Vou botar aqui, Daniel. Eu acho esse livro aqui muito legal. Deixa eu dizer assim, mas tu concorda? Não preciso concordar. O livro é interessante, tá? Eu acho que ele dá um bom apanhado das evoluções em termos do que tem sido estudado nas últimas décadas em termos de psicologia cognitiva, tá? Então é nesse sentido assim que eu acho o livro muito interessante para abrir um pouco os horizontes, tá? E eu acho que ele tem uma grande virtude aí, como eu tenho formação em filosofia e a filosofia trata disso desde a sua origem. Ele tem a grande virtude de ele mostrar o quanto que, em geral, a nossa cognição erra. Certo? E ele é um livro assim que, se for uma das leituras possíveis que vocês podem fazer dele é o seguinte, esse livro acaba com qualquer dogmatismo ou extremismo, tá? Porque ele mostra quanto a gente erra, tá? Nas nossas cognições. Ele ajuda a gente a ter essa percepção. Então, nesse sentido, é que eu digo assim, se eu fosse dar um conselho hoje para os profissionais de gestão de pessoas, espaços como esses, tá, gente? Espaços como esse para a gente trocar ideias e estudar. Mas estudar, nós vamos precisar expandir um pouquinho o horizonte, tá?
entrar cada vez mais nessas disciplinas humanas. Eu estou falando isso não só para puxar a brasa para o meu assado, porque eu tenho uma ligação com essa área, seja filosofia, seja ciências sociais, seja epistemologia, psicologia. Eu tenho lido muito sobre economia, tá? Para tentar entender um pouquinho o que está acontecendo nesse nosso mundo. E é difícil, é complicado, tá? Então, eu diria assim que as duas coisas que eu mais tenho estudado nos últimos 2 anos têm sido psicologia e economia, tá? Tenho lido muito, até porque o nosso por que a economia, se me perguntar? Porque assim como existem paradigmas de gestão, nós estamos vivendo um paradigma econômico que está indo para o brejo, tá, gente? Para vocês entenderem as crises do nosso tempo, a leitura, a compreensão que nós temos de como funciona a economia está indo para o esgoto. Por quê? Eu falei da dissonância cognitiva antes, né? E do papel negativo que isso pode ter para o indivíduo e para a empresa. A dissonância cognitiva social hoje é a tese econômica monetarista, tá? Porque ela afirma um monte de coisa que não se confirma na prática. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento em que a gente está chegando ao extremo de um modelo que coordena a sociedade e ele diz, a resposta é você fazer isso. Só que aquilo não resolve o problema. Por quê? Porque aquilo já não tem conexão com a realidade. Certo? Então, a gente está vivenciando muito esse momento, tá? Paulo, mais alguma questão aí? Não, é que nem digo, eu acabo me alongando, eu não sei se eu respondo as perguntas que me fazem. Não, responder, é que nosso tempo já chegou ao final, infelizmente. Mas são muito bom, excelente. Quer dizer, quando eu conversei lá sobre esse tema, né? Eu acabei não falando com você diretamente, falei com a Mona Lisa, lá com a Camila, e aí veio a sugestão do tema e tal. Eu falei, legal, assim, porque a gente pensou eu falei assim, pensando na perspectiva, tecnologia, pessoas, como é que seria? Essa era a perspectiva. O que ele quiser trazer, né? Aí você trouxe, eu achei. Não esperava, não sabia o que ia vir mesmo, nem pelo tema. Falei, vou ver que fundo que ele vai trazer isso aí. E foi muito legal. E nosso objetivo aqui é isso. Nesse café, além a gente fala que o nosso café tem um intuito pragmático, né? Aquilo que você pode sair daqui já aplicando. Acho que muitas coisas aqui dá para pensar nesse sentido, mas eu acho que a gente teve um recheio diferente aí. Nós tivemos uma base além disso. Então, a visão que você trouxe para a gente, falando da antropologia, alguns aspectos de psicologia, questão de comportamento, e acho que tem tudo a ver com o que você falou, que economia é comportamento, no final das contas, né? Estão falando de economia criativa e circular, você está falando só de comportamento? Eu estou exagerando, né? Tá, Paulo? Desculpa te interromper, mas já que você tocou no assunto, o Daniel Kahneman, que eu recomendei, é um psicólogo experimental e ele ganhou o Nobel de Economia. Tá? Sim. Então... É outra perspectiva. Nova. É uma corrente nova, nova, entre aspas. Você fala de uso de matemática para falar de comportamento, entendeu? Então você tem várias perspectivas. A gente não precisa concordar com tudo. Esse que é o grande ponto. Mas é importante que a gente tenha contato com coisas diferentes do que a gente conhece, porque inovação, já que eu falei de inovação ali no exemplo, só vai acontecer quando houver diferenças de percepção. Porque senão fica tudo. Quando você falou da cultura do erro, não aceitar, como princípio inovativo é ridículo, porque você não tem inovação se não tiver erro. Mas às vezes é como você falou, é esquizofrênico. A pessoa fala, aqui nós aceitamos, no final das contas errou, manda embora. Uhum. Nunca vai ter inovação, nunca vai ter diferença. Vou fazer tudo que o chefe manda ou que alguém manda. Legal. Você trouxe uma perspectiva também interessante, falando da questão da importância do ser humano, das pessoas no processo tecnológico. E não adianta parametrizar, até porque nós todos podemos ir no mercado e achar várias ferramentas que existem aí. Então, isso que você falou pra gente, não é todo mundo que fala. Eu achei bem legal. Muito bom, muito obrigado, viu, Robledo? Gratidão por você estar com a gente aqui hoje, por conhecê-lo. Espero que tenhamos outras oportunidades. Né? E da parceria também, que eu acho que também é algo importante. Acho que isso dá para entender porque vocês reconhecem a importância de uma ação como essa dentro da parte de gestão de pessoas. Né? Aparecer como empresa é consequência de um trabalho. Né? Eu acho maravilhoso. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, vamos fazer então o nosso... Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal estar aqui conversando com vocês. Eu acho que todas as questões são pertinentes. É que nem digo assim,
O debate é muito maior do que a nossa conversa, mas eu acho assim que vocês levantaram pontos assim centrais, nevrálgicos, né, que cabe sempre uma discussão, um estudo, a gente aprofundar isso aí, né? E, então, estou à disposição quando precisarem. Aqui eu não sei, posso deixar meus contatos aqui, até porque o Guilherme pediu uma sugestão de livro e eu vou tentar dar uma cavocada, porque todos os que me ocorrem são livros que talvez não tocam diretamente nessa questão que ele está trazendo, mas prometo que eu vou tentar dar uma olhada e tentar descobrir alguma literatura interessante nessa relação homem-máquina, que é muito controversa, tá? Muito controversa. Pode colocar assim, aí se você coloca lá, e quando a gente for também agradecer no e-mail, se você quiser também mandar, a gente compartilhe com todos, a gente também manda por e-mail seus contatos também, mas fica à vontade de colocar aí. Sem problema. Pessoal, eu coloquei um link aí, a gente está encerrando o nosso papo, a palestra, só que eu quero só divulgar que a gente vai ter um evento semana que vem, que é da regional, mas é aberto para todos participarem. É gratuito, o evento não tem custo para ninguém. Vai ser a Vera Furquim, que é uma associada nossa aqui, que tem um trabalho muito legal como professora e como palestrante e psicóloga de formação, já que falamos de psicólogo. Entre outras coisas, ela fala de um trabalho bem legal, vai falar sobre... A gente vai encerrar o mês do Setembro Amarelo, trazendo esse tema importante para a gente fazer um fechamento aí, que a gente brinca com chave de ouro aí. Então, fique à vontade, eu passei o link para inscrição no chat, e esse é o link também que está sendo colocado, tá? Nós vamos divulgar a partir de hoje. Então, primeiro está fresquinho aqui para vocês a divulgação do evento. Participem, vai ser via YouTube no final das contas, mas é legal que vocês se inscrevam até para ter o link e para a gente ter mais ou menos uma ideia de quantas pessoas estarão presentes assistindo, tá bom? Mais uma vez está aqui a nossa equipe. Quiserem, copiem a imagem aí e entrem em contato com a gente. Nós estamos construindo também uma ações para o ano que vem, mas temos esse ano ainda só na regional os eventos de café do mês que vem e do próximo, além de muitos grupos de estudos que estão em andamento no estado e muitos eventos que ainda vão acontecer até o final do ano, como o exemplo que o Guilherme passou para a gente, tá bom? Vocês viram que é bom ter esse acompanhamento, já que eu estou no café, crianças juntos, é maravilhoso, e elas participam com a gente também. E aqui são os contatos da regional, tá? Aqui é o site da BRH, a fanpage da regional no Facebook, e no Instagram é a BRHSP Baixada Santista. Fiquem à vontade em seguir-nos, Instagram e LinkedIn, e entrar em contato conosco como e quando quiserem. Joia? Muito obrigada mais uma vez, Robledo. Fico agradecido pela sua presença. Agradeço aqui também as meninas da Metadados que intermediaram a gente, a presença de todos vocês. Quero ressaltar o apoio e, na verdade, patrocínio do nosso patrocinador de gestão, a Profei, que a Vanessa está presente aqui também conosco, e os patrocinadores do evento em si, que é a Metadados, a José Alves Contabilidade, a PAC Education, né, e a Novitar Refeições, e os apoiadores nossos da regional, que é a Factor, né, que faz o nosso material publicitário de marketing, o Espaço Certo e a marca pessoal, ok? Fiquem com Deus, bom final de semana a todos e até a próxima.